vídeo de hoje vamos fazer o resumo do filme A Substância, lançado em 2024. O filme começa com uma substância sendo aplicada em uma gema de ovo. Pouco tempo depois, uma nova gema aparece. Na próxima cena, vemos uma estrela com o nome Elizabeth Sparkle ser colocada na calçada da fama de Hollywood. Aqui temos uma passagem de tempo que é mostrada através do desgaste dessa estrela. Tudo isso mostrando que o nome da artista em questão já não é mais tão relevante. E agora conhecemos Elizabeth Sparkle, que é uma apresentadora de um famoso programa de aeróbica e está se preparando para gravar mais um episódio. No final, ela manda um beijo para o público e sai pelo corredor do estúdio, onde vemos alguns quadros que mostram um pouco da carreira dela. Elizabeth vê que o banheiro feminino está interditado e é obrigada a usar o masculino. O problema é que Harvey, o diretor do programa, entra lá falando ao telefone, e Elizabeth escuta que será substituída por uma mulher mais jovem. Mais tarde, Harvey chama Elizabeth para conversar. E confesso que essa cena dele comendo camarão é uma das mais nojentas do filme pra mim. Harvey demite Elizabeth por achar que ela é velha demais pro programa, já que ela acabou de completar 50 anos. Na volta pra casa, Elizabeth vê seu outdoor ser removido, só que ela se distrai tanto que acaba sofrendo um acidente. Elizabeth vai pro hospital, e apesar de estar fisicamente bem, seu estado emocional chama a atenção de um dos enfermeiros. Ele diz que precisa fazer mais um teste com ela. O enfermeiro examina as costas de Elizabeth e diz que ela é a candidata perfeita. Ele devolve as roupas dela e vemos que o enfermeiro tem uma mancha na mão. Na saída, Elizabeth encontra no bolso da blusa um pendrive com o título A Substância. Nessa hora, ela é abordada por Fred, um antigo colega de escola que sempre foi apaixonado por ela, e começa a encher Elizabeth de elogios. Fred a chama para sair, e apesar dela não aceitar, acaba ficando com o telefone dele. Em casa, ela assiste ao conteúdo do pendrive, e nele fala de uma substância capaz de criar uma melhor versão de você mesmo. Mais jovem, mais bonita e mais perfeita. No vídeo é explicado que a substância faz uma divisão celular que libera essa melhor versão. A única regra para que o experimento dê certo é você intercalar sua consciência 7 dias no seu corpo original e 7 dias na sua versão melhorada. Elizabeth não acredita no experimento e joga o pendrive no lixo. Elizabeth, que sempre foi admirada por sua aparência e energia, agora se vê sem emprego e com sua autoestima seriamente abalada. Ela decide que precisa fazer alguma coisa para mudar, e resolve pegar o pendrive, ligar no telefone que está gravado nele e fazer um pedido. No dia seguinte, Elizabeth está lendo o jornal e vê um anúncio que procura garotas jovens para substituí-la no programa de aeróbica. Ela recebe um cartão-chave com a numeração 503 e sai em direção ao endereço que foi lhe passado. Elizabeth chega em uma sala com vários armários, abre o que tem a numeração 503 e leva um pacote para casa. Na caixa contém um kit ativador, um kit estabilizador, um alternador e um kit para alimentar os dois corpos. As orientações informam que o ativador deve ser usado uma única vez, e depois deve ser descartado. É necessário estabilizar todo dia. O alternador deve ser usado a cada 7 dias sem exceção. E por último, apesar de ter dois corpos, ela continuará sendo uma pessoa só. Agora vamos ver na prática como tudo isso vai funcionar. Elizabeth começa aplicando o ativador, e não demora muito para que a substância comece a fazer efeito. Elizabeth cai no chão, e vemos a sua nova versão surgindo e saindo de dentro do corpo dela. Elizabeth vê que a substância realmente funciona e vai até o espelho admirar a sua nova versão. Apesar de muito satisfeita, Elizabeth precisa cuidar do seu corpo original, já que vai ter que voltar para ele daqui a 7 dias. Então ela costura a parte de trás das costas e usa o kit de alimentação para conservar seu corpo durante os 7 dias. Elizabeth larga sua versão original no chão do banheiro e vai admirar um pouco mais a sua nova versão. O problema é que ela começa a se sentir mal, e lembra que precisa usar diariamente um estabilizador. E esse líquido é extraído do corpo original e aplicado no novo. Elizabeth deseja voltar a ter a mesma relevância de antes, e decide participar da seleção para voltar a apresentar o programa de aeróbica. Ela compra uma roupa nova e chega na audição se apresentando como Sue. Harvey, impressionado com a aparência de Sue, decide contratá-la. E claro, ela se lembra de acordar que vai ter que trabalhar uma semana sim e outra semana não. E Harvey fica tão empolgado em tê-la no programa que aceita sem problemas. Então, Sue faz uma sessão de fotos e logo vê um banner com seu rosto que fica bem em frente à janela do seu apartamento. Ela volta ao trabalho, compra as roupas novas e os dias vão passando, até que vemos ela usando o último estabilizador. Ou seja, é hora de usar o alternador e passar sua consciência para seu antigo corpo. No dia seguinte, Elizabeth volta ao estúdio e vê que todas as suas fotos foram tiradas do corredor.
Ela encontra Harvey, que a trata com desprezo, e diz que a equipe fez uma vaquinha para comprar um presente de despedida. E compramos uma lembrancinha para te manter ocupada. Elizabeth volta para casa, e espera ansiosamente para voltar a ser Sue novamente. Os dias vão passando e Elizabeth só sai de casa para buscar outro kit. A semana acaba, e ela volta a ser Sue. Ela encontra um espaço vazio no banheiro, e decide usá-lo para guardar tanto seu corpo antigo, como sua nova versão. Um vizinho chamado Oliver bate na porta muito irritado, para reclamar do barulho. Só que ele rapidamente muda seu comportamento ao ver que quem abre a porta é Sue. Oliver é extremamente gentil e até se oferece para ajudar. Depois, Sue decide tirar o quadro que fica exposto na sala. Vemos que o programa é um verdadeiro sucesso, e agora Sue também decide aproveitar para sair e se divertir, mesmo que seu tempo nesse corpo esteja quase acabando. Ela vai para uma festa com alguns amigos, e volta acompanhada de um garoto chamado Troy. Porém, a alimentação do seu corpo original acaba, e agora ela precisa fazer a troca. Sue começa a passar mal e corre até o banheiro, mas ao invés de fazer a troca, ela decide quebrar as regras e pegar mais estabilizador para poder passar a noite com o Troy. Quando ele tira a roupa de Sue, seus órgãos caem para fora, e vemos que essa parte foi apenas um sonho, e Elizabeth acorda. Só que de fato, Sue havia ficado um dia a mais do que deveria, e Elizabeth percebe que seu dedo indicador envelheceu rapidamente. Ela liga para o fornecedor da substância, e ele diz que os danos são irreversíveis, e que se um lado usa mais tempo, isso prejudica o outro, e Elizabeth deve seguir o horário de trocas para evitar que isso volte a acontecer. Eu não sei o que ela estava pensando. Lembre-se, não existe ela e você. Você é singular. Elizabeth começa a ver Sue como se fosse um indivíduo separado, e fica irritada em ter que limpar a bagunça enquanto Sue vive um momento de glamour. Alguém toca a campainha, e é Oliver que começa a elogiar a performance de Sue na televisão. Mais tarde, Elizabeth sai para buscar outro kit, e nessa hora vemos que há mais alguém usando a substância, já que tem outro armário que está identificado como 207. Elizabeth entra em uma lanchonete, e um senhor olha para ela e diz que 7 dias é muito tempo. E é aí que ela reconhece ele pela marca na mão, e vemos que ele era o enfermeiro que atendeu ela no hospital. Então descobrimos que ele é o dono do armário 207. Ela já começou a te corroer por dentro? Elizabeth sai de lá assustada, e no caminho acaba esbarrando com Troy, que é extremamente grosseiro com ela. Completamente desesperada e buscando se sentir valorizada de novo, Elizabeth decide ligar para Fred e marca um encontro, já que ele foi a única pessoa que a tratou bem pelo que ela era de verdade. Continua a garota mais linda do mundo todo. Mais tarde, Elizabeth começa a se arrumar, mas nada parece estar bom o bastante. Quando finalmente parece que ela vai sair de casa, Elizabeth olha para o outdoor com a foto de Sue. Isso faz com que ela volte para o banheiro e comece a comprar o seu corpo com o de Sue. Elizabeth já não se sente mais bonita, e por mais que ela tente, já não consegue mais gostar da sua versão original, por não se sentir perfeita o suficiente. Com sua autoimagem completamente distorcida, Elizabeth não tem coragem de sair de casa e acaba não indo ao encontro. A semana de Sue começa, e ela vai para mais um dia de gravação. Só que de repente algo de estranho acontece com seu corpo, e todos do estúdio acabam percebendo que há algo de errado. Sue sai de lá depressa e vê que tem algo de errado dentro do seu corpo. Ela mexe até conseguir tirar aquilo pelo umbigo, e descobrimos que era uma coxa de frango. Ela acorda assustada, e percebe que os maus hábitos de Elizabeth estão afetando também. Depois, Sue é chamada na sala do Harvey, e ele diz que a audiência do programa aumentou de forma absurda, e que o público estava completamente apaixonado por ela. Com isso, ela é convidada a apresentar o show do Ano Novo, que é o maior programa da emissora. Depois do convite, vemos que Sue começa a abusar, e fica vários dias extraindo estabilizador sem realizar a troca. Não é mostrado exatamente por quanto tempo Sue desrespeitou o equilíbrio, mas agora Elizabeth ficou com várias partes do corpo mais envelhecidas. Isso faz ela ligar novamente para o fornecedor de substância. Só que Elizabeth fala como se Sue e ela não fossem a mesma pessoa. Ela está roubando cada vez mais o meu tempo, sem qualquer consideração com as consequências. O fornecedor pergunta se ela quer parar com o experimento, e Elizabeth pergunta se conseguirá voltar ao que era antes, mas ele informa novamente que os danos são irreversíveis. À noite, Elizabeth levanta com muita dor e dificuldade, então ela começa a se lembrar do presente que Harvey lhe entregou. Vemos que é um livro de receitas, e Elizabeth começa a cozinhar enquanto assiste a uma entrevista de Sue. Elizabeth está emocionalmente instável, e sua frustração e raiva só aumentam quando Sue começa a falar sobre suas conquistas e projetos para o futuro.
Tudo piora quando o apresentador pergunta se Sue gostava quando Elizabeth apresentava o programa. E ela responde que Elizabeth é muito velha para o trabalho. A entrevista termina com o apresentador pedindo para Sue contar qual é o segredo para ela ser tão bonita. Tá aqui o seu segredo de beleza. Acho que só tento ser eu mesma. Ser sincera, grata por tudo o que eu tenho. A semana de Sue começa com ela encontrando uma bagunça no apartamento. Elizabeth passou por mais um episódio de compulsão alimentar. E esse descontrole deixa Sue horrorizada. E ela toma a decisão de não trocar mais com Elizabeth, permanecendo permanentemente no corpo jovem. E para isso, ela extrai vários potes de fluido estabilizador de Elizabeth. Temos um salto temporal de 3 meses. E vemos que falta apenas um dia para a apresentação de Ano Novo. Sue vai até o banheiro e vemos que ela não só não realizou mais a troca, como alimentou o corpo de Elizabeth com o líquido que seria para o corpo dela. O problema também é que dessa vez ela já não está conseguindo mais extrair o estabilizador do corpo de Elizabeth. Sue começa a se sentir mal e liga para o fornecedor da substância para pedir ajuda. O problema é que a única forma de repor o estabilizador é realizar a troca com Elizabeth. Sue começa a ficar muito fraca e vai se arrastando até o banheiro. Ela realiza a troca, mas vemos que Elizabeth pagou um preço alto demais e está completamente irreconhecível. Ela decide ligar para o fornecedor e pede para encerrar o experimento. Depois, Elizabeth pega o quadro com sua foto e coloca novamente na sala. No dia seguinte, ela vai buscar seu kit final. Elizabeth pega o corpo de Sue e vemos que no kit há um líquido exterminador. Ela se lembra de que o fornecedor avisou de que nunca mais ela será como antes. E acabar com o experimento significava apenas que ela não poderia mais ser a Sue. Elizabeth se arrepende em seguida, e não consegue injetar todo o líquido exterminador em Sue. Na tentativa de ressuscitar o seu corpo jovem, ela decide fazer a troca. Só que o corpo de Sue acorda enquanto o corpo de Elizabeth ainda está ativo. Sue percebe que Elizabeth tentou matá-la, e persegue ela até o banheiro. Sue entra num estado de fúria, e começa a espancar Elizabeth, que não tem a menor chance de conseguir se defender. Até que Sue bate tanto nela que seu corpo original acaba morrendo. Mais tarde, Sue não parece muito preocupada e vai pro estúdio se arrumar para apresentar o show do Ano Novo. O problema é que Sue começa a passar mal e corre pro banheiro. Sem Elizabeth, o corpo de Sue começa a se desfazer. Seus dentes ficam moles e começam a cair. Ela decide voltar correndo para casa, mas no caminho, ela também acaba perdendo uma unha e uma orelha. Em pânico, ela consegue chegar em casa e encontra o resto do líquido ativador. E apesar do aviso de que aquele líquido deveria ser usado apenas uma vez, Sue tenta criar uma nova versão de si própria. Sue cai no chão e de dentro dela sai uma criatura, com alguns órgãos a mais, tanto internos quanto externos. E para completar, com o rosto de Elizabeth nas costas. E na tela aparece o nome Monstro Eliza Sue. E ela começa a se arrumar para voltar ao estúdio. Só que agora ela parece não se preocupar tanto em sair de casa com essa aparência. Eliza Sue recorta a foto de Elizabeth e cola no rosto para usar como máscara. Ela volta para o estúdio e vemos que ela é aplaudida por muitas pessoas. Só que isso é apenas uma lembrança, provavelmente de quando Elizabeth ainda era considerada uma estrela. Não há mais ninguém nos corredores, e todos estão aguardando o início do show do Ano Novo. E então Eliza Sue finalmente entra no palco. A máscara cai do rosto dela, e todos ficam ainda mais chocados. E para piorar, Eliza Sue começa a engasgar, e um peito sai de dentro dela e cai no chão. A plateia começa a se desesperar, até que um homem decide atacá-la. Só que isso faz o corpo dela começar a jorrar sangue na plateia. Ela sai do palco, mas o sangue não para de escorrer. Eliza Sue consegue sair do estúdio, mas seu corpo se desfaz por completo e ela cai no chão. A parte com o rosto de Elizabeth consegue rastejar até sua estrela na calçada da fama. Ela olha para as estrelas e começa a se lembrar de quando todos a aplaudiam e a admiravam. Até que essa parte do corpo dela também derrete por completo. E Elizabeth morre virando uma simples poça de sangue. Na última cena, os restos de Elizabeth são limpos por uma máquina no dia seguinte. E assim termina o filme A Substância. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu gostei. Até o próximo vídeo!